DW Jornal da Manhã. Em Moçambique, partidos da oposição enfrentam contestações internas às suas lideranças. Para analista, os dirigentes estão agarrados ao poder para ganhar dinheiro. Não há dúvidas quanto a isso. Isso coloca-se mesmo em relação aos partidos representados no Parlamento. Não há transparência em todos eles. Ainda em Moçambique, CDD defende reforço da autonomia do Tribunal Administrativo em vez da criação de novos órgãos para combater a corrupção. Se há efetivamente este compromisso com a responsabilização, com a fiscalização, a prioridade neste momento deve ser a consolidação das instituições que já existem. No Líbano, o conflito entre Hezbollah e Israel desencadeia nova crise de deslocados. Bom dia e bem-vindo a este jornal. Acompanha o Cláudio Marques. Em Moçambique, os três principais partidos da oposição, com assento parlamentar, enfrentam contestações internas às suas lideranças. No MDM, na Renamo e no Podemos, membros e figuras influentes acusam os líderes de má gestão e falta de transparência. Um analista político diz mesmo que alguns dirigentes transformaram os partidos numa fonte de enriquecimento com dinheiro do Estado. A reportagem com Romeu da Silva, a partir de Maputo. Nos últimos meses, as lideranças dos partidos MDM, Renamo e Podemos têm sido fortemente contestadas por membros e por algumas figuras influentes dentro das próprias formações políticas. O analista Alexandre Chiuri não tem dúvidas de que os líderes destes partidos estão agarrados ao poder por causa do dinheiro. Não há dúvidas quanto a isso. Isso coloca-se mesmo em relação aos partidos representados no Parlamento, que são aqueles que recebem dinheiro resultante do número de assentos que eles têm no Parlamento. Não há transparência em todos eles. Na cronologia das contestações, o primeiro caso remonta a de janeiro de 2025, quando um dos membros fundadores do MDM, Elias Impuiri, veio a público pedir a demissão de Lutero Simango por alegada má gestão. Nos últimos 2 anos, parece que o partido está abandonado ou então o partido é dirigido com uma e única pessoa. Há cerca de um mês, foi a vez da Renamo. O antigo deputado do partido na Assembleia da República, Antônio Muxanga, apareceu publicamente a criticar duramente o seu líder, Ossufo Momadi. Quando chegar o momento, eu participarei no Despir Ossufo Momadi. Terá que escolher entre Cobra Mamba, Espinhosa e Parede. Terá que furar a parede pela cabeça. Mais recentemente foi o Podemos. O porta-voz Helder Mendonça denunciou desvio de fundos do partido em benefício do presidente da formação, Albino Forquilha. Perante estes casos, Alexandre Chiuri entende que dentro dos partidos políticos não há democracia porque não existe rotatividade na liderança. O analista destaca o exemplo do líder da Renamo, Ossufo Momadi, que, segundo ele, não presta contas ao partido. Deve receber por um ano pouco mais de 70 milhões de meticais como líder da oposição. Ninguém sabe o que ele fez com esse dinheiro. Ele não está a prestar contas até hoje. Convocou o Conselho Nacional por pressão e só para o inglês ver, que durou apenas 4 horas. Chiuri também não poupa críticas ao partido no poder, a Frelimo. Para o analista, nesta formação política também não há democracia porque ninguém se candidata por livre iniciativa. E, infelizmente, o que acontece na Frelimo é que os membros não concordam só por acharem que têm condições para tal. Concordam quando alguém diz que agora é a sua vez, pode concorrer. No MDM, segundo Chiuri, não há reuniões regulares e a imagem do líder do partido, Lutero Simango, está desgastada. É preciso ceder lugar a uma outra pessoa que possa trazer uma outra dinâmica dentro do partido. O partido precisa ser reestruturado para poder sonhar mais alto. Romeu da Silva, DW, Maputo. E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos como analisa as contestações internas no seio dos principais partidos da oposição em Moçambique. Abdul Sualehe sugere que se deve parar de dar dinheiro aos partidos, pois somente devem sobreviver de contribuições dos membros. Desta forma pode-se evitar conflitos de interesse, diz este ouvinte. Deixe também o seu comentário. Mais à frente ainda regressamos a este espaço. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano aprovou ontem em Conselho de Ministros a Estratégia Nacional para garantir a conformidade e efetividade dos padrões exigidos pelo Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A plenária do GAFI proclamou em outubro a saída de Moçambique da lista cinzenta internacional de branqueamento de capitais 3 anos após a inclusão. Ainda em Moçambique, o Parlamento Juvenil criticou a proposta do governo de aumentar a idade de reforma de 60 para 65 anos. O presidente da organização, David Fardo, considera que a medida limita oportunidades para os jovens e desvaloriza as suas competências. O Parlamento Juvenil defende a revisão das políticas públicas para reforçar a inclusão da juventude nos espaços de decisão e promover a empregabilidade juvenil como forma de impulsionar o desenvolvimento nacional. Esperamos adicionalmente que haja não só esta não aprovação, mas igualmente a revisão das diversas políticas públicas que versam acima de tudo a inclusão e participação da juventude nesse espaço de tomar decisão, a empregabilidade juvenil, porque estamos a assumir que com 65 anos, por mais que tenha a experiência, com 70 anos, por mais que tenha experiência igualmente, se torna um profissional praticamente meramente obsoleto, que já não tem a mesma dinâmica de um jovem de 35 ou de um recém-adulto de 40 anos de idade. Segundo David Fardo, muitos jovens moçambicanos qualificados acabam por procurar trabalho no estrangeiro por falta de oportunidades no país. O secretário de Estado do Tesouro e Orçamento de Moçambique garantiu que o país tem 75 mil toneladas de combustíveis suficientes para até princípios de maio, após o Irão encerrar o Estreito de Hormuz devido ao conflito no Médio Oriente. Segundo Amílcar Tivane, o governo está, no entanto, a estudar mecanismos para, em caso de agravamento da situação face ao conflito, buscar alternativas para obter combustíveis. O governo de transição da Guiné-Bissau fixou o preço do quilograma da castanha de caju em 410 francos CFA, o equivalente a 63 cêntimos de euros, na compra ao produtor, e em 901 euros a tonelada para exportação. O preço de referência para a nova campanha do principal produto económico da Guiné-Bissau é o mesmo estipulado em 2025. A campanha de comercialização da castanha de caju será aberta oficialmente esta quarta-feira em Bissau, numa cerimónia que contará com a presença do primeiro-ministro de transição, Ilídio Vieira Té. DW África. Deutsche Welle. Um estudo do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, alerta que a fraca fiscalização das finanças públicas em Moçambique não resulta da falta de instituições, mas sim das fragilidades das que já existem. O relatório defende que o reforço da autonomia e da capacidade do Tribunal Administrativo deve ser prioridade, em vez da criação de novos órgãos de controlo, como propõe o governo. Em entrevista à DW, Gabriel Manguel, líder da Divisão de Direitos, Recursos e Responsabilidade Corporativa do CDD, explica as conclusões do estudo e analisa até que ponto a criação de novas instituições pode contribuir para o combate à corrupção em Moçambique. Nós argumentávamos, na verdade, contra a tendência que está a haver de querer se criar mais instituições, estão a ser propostas mais instituições, que é o caso do Tribunal de Contas, a Inspeção Geral do Estado já foi criada, o Tribunal Supremo Administrativo e a Central de Aquisições. Então, são 4 instituições que estão principalmente a sobressair neste debate, mas o ponto, ao nosso ver, este não é um problema de instituições, é mesmo um problema de vontade política. A prioridade neste momento deve ser a consolidação das instituições que já existem. Se há efetivamente este compromisso com a responsabilização, com a fiscalização, deve haver sim esta consolidação das instituições já existentes e depois ver das instituições que estão a ser propostas qual é que nós podemos priorizar. Portanto, o estudo aponta limitações no funcionamento do Tribunal Administrativo. Quais são, na prática, os principais obstáculos que impedem esta instituição de cumprir plenamente o seu mandato? Não existe interesse efetivo em que haja fiscalização, em que haja responsabilização
na gestão do dinheiro público, justamente porque a corrupção e as redes de clientelismo em Moçambique são uma forma, na verdade, de governação. É uma forma de perpetuar acesso ao poder, é uma forma de perpetuar acesso a recursos do Estado. Então, esta é uma forma de governação, é por isso que não se investe em instituições como o Tribunal Administrativo, que deviam fiscalizar, que deviam responsabilizar a questão do uso do dinheiro público. Que consequências isso tem para a fiscalização do dinheiro público? Portanto, essa limitação que vive o Tribunal Administrativo. Costuma-se dizer que Moçambique tem um déficit fiscal elevado. Se de fato o dinheiro fosse aplicado para bens e serviços públicos, aquele déficit muito provavelmente seria menor. Boa parte do déficit fiscal que nós temos é para alimentar essas redes de corrupção e clientelismo que existem no país. Isso quer dizer que, porque não há esta fiscalização, essas redes continuam a existir, os recursos são distribuídos pelas mesmas pessoas. Quando não houver fiscalização, boa parte dos recursos públicos que supostamente estão a passar pelo orçamento não são para financiar o desenvolvimento do país, são para financiar interesses privados. Por que razão muitas irregularidades detectadas nas contas públicas acabam muitas vezes sem consequências? Este é um outro ponto que demonstra, na verdade, que não é um problema de instituições. Quantos relatórios e pareceres o Tribunal Administrativo já fez com recomendações de executivo e simplesmente não há segmento, não há responsabilização. O judiciário não atua naqueles processos. Por que não atua? Qual seria o caminho mais assertivo para combater a corrupção nos próximos anos em Moçambique? Primeiro, é preciso que essa questão da corrupção e das redes de clientelismo que existem, haja uma mudança de pensar esses assuntos a nível da liderança do país. Nós temos que romper com esse percurso histórico de normalizar atos de corrupção, de normalizar redes de clientelismo, de normalizar o uso de dinheiro público para fins privados. Porque isso já está enraizado na função pública. Então, isso aí requer uma mudança de visão da própria liderança. Isso implica responsabilizar efetivamente as pessoas que usam dinheiro público para fins privados. Não pode ser uma responsabilização seletiva. Nós vemos repetidas vezes as pessoas que são presas por atos de corrupção são os peixes pequenos, as pessoas que efetivamente beneficiam daquilo não são os intocáveis, eles vão beneficiando de recursos públicos e não são responsáveis. Então, deve haver esta mudança de posicionamento. Foi Gabriel Manguele, líder da Divisão de Direitos, Recursos e Responsabilidade Corporativa do CDD, uma entrevista conduzida por Danilson Gomes. DW. A sua voz da Alemanha. O Líbano foi arrastado para a guerra no Médio Oriente na semana passada, quando a milícia Hezbollah, apoiado pelo Irão, começou a atacar Israel em resposta à morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei. Desde então, a situação agravou-se de ambos os lados da fronteira libanesa-israelita. Civis em Israel têm estado sob fogo do Hezbollah, bem como do Irão. Ainda assim, as baixas civis em Israel parecem ser limitadas devido aos sistemas de defesa e aos abrigos do país. No Líbano, os ataques de Israel desencadearam uma crise humanitária em grande escala e a escalada do conflito está a desencadear uma nova crise de deslocados no país, como sublinha Suzanne Tackenberg, diretora regional da organização Ação contra a Fome, com sede em Beirute. Famílias já desgastadas por anos de dificuldades estão novamente em movimento, com milhares a serem forçadas a dormir em carros e espaços públicos. No Líbano, segundo dados da ONU, 570 pessoas já morreram e mais de 750 mil estão deslocadas. A DW, Kelly Petilo, gestora de programas para o Médio Oriente e Norte de África no Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros, diz que o número de vítimas é provavelmente ainda maior. Porque há muitas pessoas não registadas, como refugiados que não estão registados na ONU e que foram alvo de ataques e fazem parte das comunidades que foram deslocadas. E a situação agrava-se com outras ondas de violência que têm acontecido.
A população libanesa, que desde 2019 tem suportado o peso de uma série de crises económicas e políticas, permanece vulnerável no meio do conflito renovado entre o Hezbollah e Israel. Para Kelly Petilo, do ponto de vista humanitário, o maior desafio é como proteger as pessoas e garantir a preservação da sua dignidade entre o caos que o Líbano está a enfrentar. Existem condições meteorológicas terríveis que agravam os efeitos destes ataques contínuos. As pessoas, como é habitual, são avisadas com muito pouco tempo de antecedência e são instruídas a sair sem saber para onde ir e correm o risco de serem bombardeadas no próximo local onde procurarem refúgio. Petilo diz ainda que falta abrigos e serviços básicos no Líbano, sublinhando que as próprias equipas de socorro estão a ser alvo de ataques. Perante a crise humanitária em curso, os políticos libaneses preparam-se para um período prolongado de combates. Na segunda-feira, o Parlamento prolongou o seu mandato por 2 anos. As eleições parlamentares, inicialmente previstas para maio, foram adiadas, uma vez que o Parlamento considerou irrealista organizar uma votação nacional em tempo de guerra e de deslocações em grande escala. O atual conflito põe fim ao frágil cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel, acordado em novembro de 2024, sob mediação dos Estados Unidos. DW Notícias. Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait denunciaram nova vaga de ataques. As autoridades anunciaram a detecção de mísseis disparados do Irão, alguns dos quais que tinham como alvo bases militares dos Estados Unidos. No caso de Israel, o exército ativou os sistemas de defesa aérea e permitiu que os residentes abandonassem os abrigos. Por seu lado, as forças israelitas divulgaram ontem à noite que começaram uma onda de ataques contra Teherão, pouco depois de se terem ouvido novas explosões na capital iraniana. O presidente francês Emmanuel Macron vai reunir-se esta quarta-feira por videoconferência com os chefes de Estado e do governo do G7 para abordarem as consequências económicas da guerra no Irão. Na reunião do grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, será ainda abordada a situação energética e as medidas para as atenuar. Os Estados Unidos propuseram uma nova ronda de negociações entre Ucrânia e Rússia na próxima semana, segundo o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky detalhou que as negociações trilaterais poderão ter lugar na Suíça ou na Turquia e que deverão abordar questões como a continuação de trocas de prisioneiros e a organização de uma reunião ao nível dos chefes de Estado. DW Espaço do Ouvinte. De volta ao tema de abertura deste jornal, hoje perguntamos no Espaço do Ouvinte como analisa as contestações internas que têm acontecido no seio dos partidos da oposição em Moçambique. Manuel Davidson diz que estamos diante de grupos de parasitas que não respeitam quem lhes elegeu, não dão sinais de oposição como partido, não inovam, não desenvolvem e muito menos conquistam o povo. Já Luís Manuel diz que, no seu ponto de vista, os partidos têm problemas de liderança. Esses ditos líderes olham apenas para os seus bolsos. Também Rosário Tepa comenta que os líderes da oposição em Moçambique estão preocupados em encher as suas barrigas. Em Moçambique já não existe oposição, a não ser o Venâncio Mondlane. Assim chegamos ao fim do Jornal da Manhã desta quarta-feira. A todos que nos acompanharam ficam os votos de um excelente dia.